O Bode Expiatório, por René Girardi. A tradução é de Ivo Storniolo, editora Paulus, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram um livro. Caso gostem do meu trabalho, possam levar um queiro auxiliá-lo. Centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha. E também é possível tornar-se membro aqui do canal ou ainda comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez a Sabrina, minha querida amiga, com este livro. Muito obrigada, Sabrina. Por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois sabem, isso é muito importante em termos de engajamento. Obrigada a todos pela presença e eu desejo uma boa escuta. Capítulo 12. A negação de Pedro. Para descrever o efeito que a paixão vai produzir sobre eles, Jesus cita o profeta Zacarias a seus discípulos. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Logo a seguir, depois da prisão, a debandada se produz. O único a não fugir é Pedro. Ele segue o cortejo à distância e acaba por se introduzir no pátio do sumo sacerdote enquanto Jesus é brutalmente interrogado no próprio palácio. Se Pedro conseguiu penetrar nesse pátio, foi graças à recomendação de um familiar do lugar, um outro discípulo que a ele se juntou. O outro discípulo não é nomeado, mas é sem dúvida o próprio apóstolo João, que é designado. Pedro, diz-nos Marcos, tinha seguido Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e, sentado junto com os criados, aquecia-se ao fogo. Nada demais nesse fogo em uma noite de março em Jerusalém. Os servos e os guardas tinham feito uma fogueira, porque estava frio. Em torno dela se aqueciam. Pedro também ficou com eles, aquecendo-se. Pedro faz desde então o que os outros fazem, pelas mesmas razões que os outros. Ele então imita os outros, mas não há nada de notável nisso, parece. Faz frio e todos aqueles que aí se encontram se juntam ao redor do fogo. Pedro se junta com eles. Não vemos de início o que se deveria acrescentar. Os detalhes concretos, todavia, são tanto mais significativos quanto mais um texto é avaro sobre eles. 3 evangelistas em 4 mencionam esse fogo. Eles devem ter suas razões. É no texto de Marcos, o mais primitivo, dizem sempre, que é preciso tentar descobri-las. Como Pedro estava embaixo no pátio, chega uma das servas do sumo sacerdote. Vendo Pedro, que se aquecia, ela o fitou e disse: Tu também estavas com Jesus Nazareno. Ele, porém, negou, dizendo: Não sei nem compreendo o que dizes. E foi para fora, para o pátio anterior. E o galo cantou, e a criada, vendo-o, começou de novo a dizer aos presentes: Este é um deles. Ele negou de novo. Pouco depois, os presentes novamente disseram a Pedro: De fato és um deles, pois és galileu. Ele, porém, começou a maldizer e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E imediatamente, pela segunda vez, o galo cantou. E Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que o galo cante 2 vezes, me negarás 3 vezes. E começou a chorar. Pensamos de início que Pedro mente com insolência. A negação de Pedro se reuniria com essa mentira, mas nada é mais raro que a mentira pura e simples, e esta, ao refletir, perde a sua nitidez. O que é pedido a Pedro com efeito? Pedem-lhe para confessar que está com Jesus. Ora, depois da prisão que acaba de se realizar, não há mais ao redor de Jesus nem discípulos, nem comunidade. Nem Pedro, nem ninguém doravante está verdadeiramente com Jesus. Os filósofos existenciais viram no estar com, como sabemos, uma modalidade importante do estar. Martin Heidegger chama-a de Mitsein, que se traduz literalmente pelo ser com. A prisão parece destruir toda a possibilidade de futuro para o estar com Jesus, e Pedro perdeu, parece, até a lembrança de seu ser passado. Ele responde um pouco como em um sonho, como um homem que não sabe mais verdadeiramente onde está. Não sei nem compreendo o que dizes. É verdade, talvez, que ele não compreenda. Ele se encontra em um estado de despojamento e de privação tal que se encontra reduzido a uma existência vegetativa, limitada a reflexos elementares.
Faz frio e ele se volta para o fogo. Juntar os cotovelos para se aproximar do fogo, estender as mãos para o fogo com os outros, é agir como se fôssemos um deles, como se estivéssemos com eles. Os gestos mais simples têm sua lógica, e é sempre uma sociológica quanto biológica, tanto mais imperiosa quanto mais se situa abaixo da consciência. Pedro aspira apenas a se aquecer com os outros, porém, privado de ser como está pelo desmoramento do seu universo, não pode se aquecer sem aspirar obscuramente ao ser que aí brilha nesse fogo. E é bem este ser que designam silenciosamente todos esses olhos que o contemplam, todas essas mãos que se estendem juntas para o fogo. Um fogo na noite é muito mais que uma fonte de calor e de luz. Desde que se acende, nós nos dispomos em círculo ao redor dele. Os seres e as coisas se conformam. No instante anterior não havia aí mais que simples agrupamento, uma espécie de multidão em que cada um estava só consigo mesmo, e eis que uma comunidade se esboça. As mãos e os rostos se voltam para a chama e ao redor são iluminados por ela. É como a resposta benevolente de um Deus à oração que lhe é dirigida. Pelo fato de que todos olham o fogo, os homens não podem mais evitar se verem uns aos outros. Eles podem trocar olhares e palavras. O espaço de uma comunhão e de uma comunicação se estabelece. Por causa desse fogo, novas possibilidades de ser com surgem vagamente. O estar com se apresenta novamente a Pedro, mas em outro lugar, com outros parceiros. Marcos, Lucas e João mencionam esse fogo uma segunda vez, no momento em que, em Marcos e em Lucas, a serva intervém pela primeira vez. Diríamos que é a presença de Pedro junto a esse fogo, mais que a sua presença no pátio, que suscita essa intervenção. Vendo Pedro que se aquecia, fitou-o e disse: também tu estavas com Jesus Nazareno. Pedro talvez tenha empurrado um pouco os outros, e ei-lo bem perto da chama, em plena luz, onde todo mundo pode fitá-lo. Pedro, como sempre, foi demasiado depressa e demasiado longe. O fogo permite que a serva o reconheça na escuridão, mas este não é seu principal desempenho. A serva não deve compreender muito bem o que a escandaliza na atitude de Pedro, o que a impele a se dirigir isoladamente a ele, mas o fogo em Marcos está presente, sem dúvida, para alguma coisa. O companheiro do Nazareno se conduz como se estivesse em casa, como se tivesse seu lugar ao redor do fogo. Na ausência do fogo, a serva não experimentaria, ou não no mesmo grau, a espécie de indignação que levanta contra Pedro. O fogo é muito mais que um simples elemento decorativo. O estar com não pode se tornar universal sem perder seu valor próprio. É por isso que ele repousa sobre exclusões. A serva fala apenas do estar com Jesus, mas há um segundo ser com, e é o estar ao redor do fogo. É este que interessa à serva, porque este é o dela. Ela quer de fato defender a sua integridade. É por isso que ela recusa a Pedro o direito de se aquecer ao redor desse fogo. João faz da serva a porteira, a guardiã da entrada. É ela que autoriza Pedro a penetrar no pátio sob a recomendação do outro discípulo. A serva desempenha bem um papel de guardiã. A ideia em si é excelente, mas leva o evangelista a sustentar que Pedro é reconhecido de início, antes que se aproxime do fogo. Portanto, não é mais à luz desse fogo que a serva reconhece o intruso. Não é mais o caráter íntimo e ritual da cena que suscita a sua indignação. Em João, por outro lado, não é o coro de todos os servidores que interpela Pedro pela terceira vez, mas um indivíduo apresentado como parente daquele a quem Pedro havia cortado a orelha, em vão esforço de defender Jesus com violência no momento da sua prisão. Nomeadamente Malco, conhecido como Malco. João favorece a interpretação tradicional que vê na negação apenas um só motivo: o medo. Sem excluir completamente o medo, certamente, não é preciso fazer com que ele desempenhe um papel decisivo. E as 4 versões, olhando bem, se opõem a essa leitura, mesmo a de João, que de início parece confirmá-la. Se Pedro verdadeiramente tem medo por causa da sua vida, como sugere a maior parte dos comentadores, ele jamais teria entrado nesse pátio, sobretudo se tivesse sido reconhecido antes mesmo de nele entrar. Teria a seguir se sentido ameaçado, teria fugido, sem esperar pelo resto.
Com a pergunta da serva, certamente o círculo perde seu caráter fraterno. Pedro queria se ocultar sem ser visto, mas as pessoas se apertam por trás dele. Ele se posta demasiado perto do centro e a serva não tem dificuldade de segui-lo quando se retira para o pátio anterior. Lá ele se demora, esperando a sequência dos acontecimentos. Sua conduta não é a de um homem que tem medo. Pedro se afasta da luz e do calor porque ele obscuramente adivinha aquilo que intriga a serva, mas não vai embora. Esta é a razão pela qual ela pode voltar à carga. Ela não busca aterrorizar Pedro, mas embaraçá-lo, a fim de forçá-lo a fugir. Vendo que Pedro não vai embora, a serva volta ao jogo e, pela segunda vez, enuncia a sua mensagem, proclamando a pertença de Pedro ao grupo dos discípulos. Eis aqui um que é. Na primeira vez, ela se dirigiu diretamente a Pedro, mas era às pessoas de seu grupo que ela avisava. Aqueles que se aquecem ao redor do fogo, os membros da comunidade ameaçada por uma invasão estrangeira. Ela queria mobilizá-los contra o intruso. Desta vez, ela se dirige diretamente a eles e obtém o resultado procurado. É o grupo inteiro que repete em coro a Pedro: Tu és um deles. Teu estar com não é estar aqui, é com o Nazareno. No diálogo que segue, é Pedro quem levanta a voz. Foi ele quem começou a maldizer e a jurar. Se ele temesse por sua vida ou mesmo por sua liberdade, falaria mais baixo. A superioridade de Marcos nesta cena se deve ao fato de fazer com que a mesma serva fale duas vezes, em vez de logo a seguir dar a palavra a outros personagens. Sua serva tem mais relevo. Ela mostra iniciativa. É ela quem abala todo o grupo. Diríamos hoje que ela tem qualidades de liderança. Todavia, como sempre, é preciso desconfiar do psicologismo. Não é a personalidade da serva que interessa a Marcos, mas o modo como ela desencadeia um mecanismo de grupo. O modo como ela faz funcionar o mimetismo coletivo. Já na primeira vez, como disse, ela procura despertar o grupo, talvez entorpecido pela hora tardia e pelo calor do fogo. Ela quer que seu exemplo seja seguido, e, como não o é, ela própria é a primeira que o segue. Sua lição não vingou, e ela dá uma segunda que consiste forçosamente em repetir a primeira. Os chefes sabem que é preciso tratar como crianças aqueles que os seguem. É preciso sempre suscitar a imitação. O segundo exemplo reforça o efeito do primeiro, e desta vez a coisa funciona, pois todos os assistentes retomam com um belo conjunto. De fato, és um deles, pois és Galileu. O mimetismo não é característico apenas de Marcos. A cena da negação é inteiramente mimética nos 4 evangelhos, mas em Marcos o aspecto mimético é mais destacado desde o início, no papel do fogo e no da serva. Marcos é o único que obriga a serva a se repetir 2 vezes para pôr em funcionamento a máquina mimética. Ela se constitui como modelo, e para tornar esse modelo mais eficaz, ela própria imita a primeira vez, salientando seu próprio caráter de modelo. Ela precisa mimeticamente o que espera dos seus companheiros. Os alunos repetem o que diz sua professora. As próprias palavras da serva são repetidas, mas com algo a mais, que revela maravilhosamente aquilo que está em jogo na cena da negação. Pois és Galileu. Iluminado primeiro pelo fogo, revelado por seu rosto, Pedro é a seguir por sua linhagem. Mateus coloca os pingos nos is, como costuma, fazendo com que os perseguidores de Pedro digam: pois o teu dialeto te denuncia. Todos aqueles que se aquecem com boa consciência ao redor do fogo são de Jerusalém. É de lá que eles são. Pedro falou apenas 2 vezes e de cada vez apenas algumas palavras, mas é o suficiente para que seus interlocutores infalivelmente nele reconheçam o homem de fora, o provinciano sempre um pouco desprezível, o galileu. Aquele que tem um sotaque é sempre aquele que não é. A linguagem é o indicador mais seguro do estar com. É por isso que Heidegger e as pessoas das escolas vizinhas atribuem uma considerável importância à dimensão linguística do ser. A especificidade da linguagem nacional ou mesmo regional é fundamental. Vamos por todo lugar repetindo que o essencial em um texto ou até em uma língua,
o que lhe dá o seu preço, é intraduzível. Os evangelhos são percebidos como não essenciais porque foram escritos em um grego bastardo, cosmopolita e desprovido de prestígio literário. São, por outro lado, traduzíveis, e esquecemos depressa, ao lê-los, em que linguagem os lemos. Por menos que conheçamos esta, o original grego, a Vulgata Latina, o francês, o alemão, o inglês, o espanhol, etc. Quando conhecemos os evangelhos, sua tradução em uma língua desconhecida é um excelente meio de penetrar um pouco mais a intimidade dessa língua. Os evangelhos são tudo para todos. Não tem sotaques, pois tem todos os sotaques. Pedro é um adulto, e seu modo de falar é, de uma vez por todas, fixo. Nisso, ele nada pode mudar. Ele não consegue imitar perfeitamente o sotaque da capital. Ter o Mitzain desejado, ter o Sercon desejado, não é somente dizer sempre as mesmas coisas que todo mundo, mas é dizê-las da mesma maneira. O menor matiz de entonação pode trair a pessoa. A linguagem é uma serva traidora ou demasiado fiel, que não deixa de clamar a verdadeira identidade de qualquer um que procure dissimulá-la. Entre Pedro e seus interlocutores, uma rivalidade mimética se desencadeia, e seu engodo é o Mitzain que dança nas chamas. Pedro procura furiosamente se integrar, como dizemos, ou seja, demonstrar a excelência da sua imitação, mas seus antagonistas se dirigem sem hesitar para os aspectos mais inimitáveis do mimetismo cultural, como a linguagem profundamente inserida nas regiões inconscientes da psique. Quanto mais a pertença é enraizada, autêntica, não desenraizável, mais ela repousa sobre idiotismos, que parecem profundos, mas que são talvez insignificantes. Verdadeiras idiotices, tanto no sentido português como no sentido grego de idion, que significa o próprio. Quanto mais uma coisa nos pertence como própria, tanto mais de fato pertencemos a ela. Isso não quer dizer que ela seja particularmente inesgotável. Ao lado da linguagem temos a sexualidade. João nos informa que a serva é jovem. E aí temos, talvez, um detalhe significativo. Somos todos possuídos pela linguagem e pelo sexo, sem dúvida, mas por que dizer sempre isso sob um tom de possuído? Há talvez algo melhor a fazer. Pedro vê bem que, doravante, ele não engana seu mundo. E, se ele renega seu mestre de forma cabal, isso não é tanto para convencer, mas para cortar os laços que o uniam a Jesus e para tecer outros imediatamente com aqueles que o rodeiam. Pedro começou a maldizer e a jurar: "Não conheço esse homem de quem falais." Trata-se de um laço propriamente religioso, de religare, ligar. E é por isso que Pedro recorre às maldições, assim como Herodes em sua oferta exorbitante a Salomé. A violência e os gestos de ira não visam aos interlocutores de Pedro, mas ao próprio Jesus. Pedro faz de Jesus sua vítima para deixar de ser a espécie de vítima subalterna que fazem dele, a serva primeiro e depois o grupo inteiro. O que estas pessoas fazem a Pedro, Pedro desejaria de fato fazer de volta, mas não pode. Ele não é suficientemente forte para triunfar pela vingança. Ele procura então se conciliar com seus inimigos, fazendo aliança com eles contra Jesus, tratando Jesus, conforme a intenção deles e diante deles, exatamente como eles próprios o tratam. Aos olhos desses servos leais, Jesus não pode ser mais que um vagabundo, uma vez que o prenderam e o interrogaram com brutalidade. O melhor meio de fazer amigos em um universo não amigável é desposar as inimizades, é adotar os inimigos dos outros. O que dizemos a esses outros, neste caso, nunca varia muito. Somos todos do mesmo clã, formamos apenas um só e mesmo grupo, pois temos o mesmo bode expiatório. Há sem dúvida medo na origem da negação, mas há sobretudo a vergonha. Como a arrogância de Pedro pouco antes, a vergonha é um sentimento mimético. É até o sentimento mimético por excelência. Para experimentá-lo, é preciso que eu me olhe pelos olhos de quem quer que me faça vergonha. É preciso, portanto, imaginar intensamente, e é a mesma coisa que imitar servilmente. Imaginar, imitar,
Esses dois termos, na verdade, são apenas um. Pedro tem vergonha desse Jesus que todo o mundo despreza. Vergonha do modelo a que se entregou. Vergonha, por conseguinte, daquilo que ele próprio é. O desejo de ser aceito se irrita com obstáculos que se opõem a ele. Pedro, portanto, está pronto para pagar caríssimo a admissão que a serva e os amigos dela lhe recusam. Mas a intensidade do seu desejo é inteiramente local e temporária, suscitada pelo acirramento do jogo. Aí não há mais que pequenas fraquezas que todo mundo comete e das quais ninguém se lembra depois de tê-las cometido. Que Pedro traia assim seu mestre de modo pequeno não deveria nos espantar. Todos nós fazemos o mesmo. O espantoso é a estrutura persecutória e sacrificial que se encontra intacta na cena da negação e que é totalmente transcrita de novo, tão fielmente quanto no assassínio de João Batista e no relato da paixão. É à luz dessa identidade estrutural, penso, que é preciso interpretar certas palavras de Mateus. Sua significação legal é tão somente aparência. O que Jesus realmente diz aos homens é a equivalência estrutural de todas as condutas persecutórias. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar ao seu irmão cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que lhe chamar louco terá de responder na geena de fogo. Para não se fazer crucificar, o melhor meio, em última análise, é fazer como todo mundo e participar na crucifixão. A negação é, portanto, um episódio da paixão, uma espécie de agitação, um rápido turbilhão na vasta corrente do mimetismo vitimário que arrasta todo mundo para o Gólgota. O poder terrível do texto se verifica logo a seguir no fato de que não podemos desconhecer a significação verdadeira sem sofrer seu contragolpe, sem reproduzir a estrutura da própria negação. Com frequência, isso desemboca em uma psicologia do príncipe dos apóstolos. Fazer a psicologia de alguém é sempre fazer um pouco seu processo. O de Pedro termina por uma absolvição matizada de censura. Sem ser totalmente mau, Pedro também não é totalmente bom. Não podemos contar com ele. Ele é mutante, impulsivo, um pouco fraco de caráter. Em suma, assemelha-se a Pilatos, e Pilatos se assemelha mais ou menos a Herodes, o qual se assemelha a não importa quem. Nada de mais monótono em última análise, nada de mais simplista que essa psicologia mimética dos evangelhos. Isso talvez não seja nenhuma psicologia. Visto de longe, assemelha-se à infinita variedade do mundo, tão divertida, tocante e enriquecedora. Visto de perto, é algo sempre feito com os mesmos elementos, como nossa existência, que não nos diverte muito, para dizer a verdade. Ao redor do fogo, afinal, é a religião de sempre que ressurge, forçosamente bem servida de sacrifícios, a que defende a integridade da linguagem e dos deuses domésticos, a pureza do culto familiar. Pedro é atraído por tudo isso e é bem natural, entre aspas, e nós também devemos ser, pois censuramos o Deus bíblico de nos privar disso. Por pura maldade, dizemos. É preciso ser bem mau para revelar a dimensão persecutória dessa religião imemorial que nos mantém sempre sob sua taça com ligações indizíveis. O Evangelho não é eterno, de fato, para os perseguidores vergonhosos que nós todos continuamos a ser. Ele descobre até em nossos comportamentos mais banais, até hoje, ao redor do fogo, o velho gesto dos sacrificadores astecas e dos caçadores de bruxas, precipitando suas vítimas nas chamas. Como todos os desertores, Pedro demonstra a sinceridade de sua conversão ao acusar seus antigos amigos. Vemos as implicações morais da negação. É preciso ver sua dimensão antropológica. Por seus juramentos e maldições, Pedro sugere àqueles que o cercam formar com ele uma conjuração. Todo grupo de homens ligados por um juramento forma uma conjuração, mas o termo é empregado de preferência quando o grupo se entrega unanimemente à finalidade de matar ou ocasionar a perda de um indivíduo marcante.
o termo se aplica igualmente aos ritos de expulsão demoníaca, às práticas mágicas destinadas a combater a magia. A prova de numerosos ritos de iniciação consiste em um ato de violência, a entrega à morte de um animal, por vezes também a de um homem, percebido como adversário do grupo em seu conjunto. Para conquistar a pertença, é preciso transformar esse adversário em vítima. Pedro recorre aos juramentos, isto é, a fórmulas religiosas, para dar à sua negação a força iniciática junto aos perseguidores. Para bem interpretar a negação, é preciso levar em conta tudo aquilo que a precede nos sinóticos e particularmente nas duas cenas que a preparam e a anunciam mais diretamente. São os dois principais anúncios da paixão pelo próprio Jesus. Na primeira vez, Pedro não quer entender nada. Deus te preserve disso, Senhor! Não, isso jamais te acontecerá! Esta reação corresponde à atitude de todos os discípulos. No início, e é inevitável, a ideologia do sucesso domina este pequeno mundo. Disputam-se os melhores lugares no reino de Deus. A pessoa se sente mobilizada pela boa causa. Toda a comunidade é penetrada pelo desejo mimético, cega, por conseguinte, a verdadeira natureza da revelação. Vê-se em Jesus, sobretudo, o taumaturgo, o arrebatador das multidões, o chefe político. A fé dos discípulos continua penetrada pelo messianismo triunfante. Nem por isso é menos real. Pedro mostrou-a bem, mas uma parte dele próprio mede ainda a aventura que está a ponto de viver com a medida do sucesso mundano. Como que pode rimar um compromisso que leva apenas ao fracasso, ao sofrimento e à morte? Nessa ocasião, Pedro é severamente repreendido. Afasta-te de mim, Satanás! Tu me serves de pedra de tropeço, tu me escandalizas. Quando lhe é mostrado que se engana, Pedro muda imediatamente de direção e se põe a correr no outro sentido com a mesma rapidez que antes. No segundo anúncio da paixão, algumas horas antes apenas da prisão, Pedro não reage mais como na primeira vez. Esta noite todos vós vos escandalizareis por minha causa, lhes disse Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu jamais me escandalizarei. Jesus declarou: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Ao que Pedro disse: mesmo que tiver de morrer contigo, não te negarei. O mesmo disseram todos os discípulos. A firmeza aparente de Pedro está profundamente unida à intensidade do seu mimetismo. O discurso se inverteu a partir do primeiro anúncio, mas o fundo não mudou. E o mesmo acontece com todos os discípulos que repetem sempre o que Pedro diz, pois eles todos são tão miméticos quanto ele. Imitam Jesus por meio de Pedro. Jesus vê que esse zelo está cheio do abandono que se seguirá. A partir da sua prisão, ele compreende bem: seu prestígio mundano se desmoronará e não fornecerá mais a seus discípulos o tipo de modelo que forneceu até então. Todas as incitações miméticas virão de indivíduos e de grupos hostis à sua pessoa e à sua mensagem. Os discípulos, e sobretudo Pedro, são por demais influenciáveis para não ser novamente influenciados. O texto evangélico mostrou bem isso nas passagens que acabo de comentar. O fato de que o modelo seja o próprio Jesus não significa nada enquanto é imitado sob o modo da avidez conquistadora, sempre idêntica em seu fundo com a alienação do desejo. A primeira reviravolta de Pedro nada tem de condenável em si mesma, com efeito, mas ela não está isenta do desejo mimético, e é o que Jesus visivelmente percebe. Ele vê nisso a promessa de uma nova reviravolta, que só pode tomar a forma de uma negação, dada a catástrofe que se prepara. A negação é, portanto, racionalmente previsível. Prevendo-a como faz, Jesus apenas tira para o futuro próximo as consequências daquilo que observou. Jesus, em suma, faz a mesma análise que fizemos. Compara as reações sucessivas de Pedro ao anúncio da paixão para daí deduzir a probabilidade da traição. A prova que é assim é que a profecia da negação constitui uma resposta direta à segunda exibição mimética de Pedro, e o leitor dispõe, para formar o seu julgamento, dos mesmos dados que Jesus. Se compreendermos o desejo mimético, não poderemos deixar de chegar às mesmas conclusões.
Somos, portanto, levados a pensar que o próprio personagem chamado Jesus compreende este desejo no sentido como nós o compreendemos. É essa compreensão que revela a racionalidade do laço entre todos os elementos da sequência formada pelos dois anúncios da paixão, pela profecia da negação e pela própria negação. Trata-se bem do desejo mimético na perspectiva de Jesus, pois é ao termo que designa esse desejo, o escândalo, que Jesus recorre a cada vez para descrever as reações de Pedro, incluindo a negação. Esta noite todos vós vos escandalizareis por minha causa. E irão se escandalizar ainda mais, porque já são vítimas do escândalo. A certeza que têm de não o serem, sua ilusão de invulnerabilidade, a sua ilusão de invulnerabilidade, fala muito sobre a condição real e sobre o futuro que se prepara. A certeza que eles têm de não o serem, a ilusão de invulnerabilidade, fala muito sobre a sua condição real e sobre o futuro que se prepara. O mito da diferença individual que Pedro defende aqui ao dizer eu é ele próprio mimético. Pedro se sente o mais autêntico de todos os discípulos, o mais capaz de ser o êmulo verdadeiro de Jesus, único verdadeiro proprietário de seu modelo ontológico. Rivalizando sob seus olhos com a afeição teatral, os maus gêmeos do rei Lear persuadem seu pai de que eles o amam apaixonadamente. O infeliz imagina que a afeição pura alimenta sua rivalidade, enquanto é o inverso. É a pura rivalidade que suscita um fantasma de afeição. Jesus não cai jamais no cinismo, mas também não sucumbe a esse tipo de ilusões. Sem confundir Pedro com um gêmeo de Lear, devemos reconhecer nele a marionete de um desejo análogo e pelo qual ele não se sente possuído justamente pelo fato de o estar. Ele só entrevê a verdade mais tarde, depois da negação, quando explode em choro ao pensar em seu mestre e em sua predição. Nesta cena admirável em que Pedro e os discípulos dão provas de um ardor falso diante da paixão, os evangelhos nos propõem uma sátira do certo, de certo fervor religioso que precisamos reconhecer como especificamente cristão. Os discípulos inventam uma nova linguagem religiosa, a linguagem da paixão. Renunciam à ideologia da felicidade e do sucesso, mas fazem do sofrimento e do fracasso uma ideologia muito análoga, uma nova máquina mimética e social que funciona exatamente como o triunfalismo anterior. Renunciam à ideologia da felicidade e do sucesso, mas fazem do sofrimento e do fracasso uma ideologia muito análoga, uma nova máquina mimética e social que funciona exatamente como o triunfalismo anterior. Todos os tipos de adesão que os homens em grupo podem dar a um empreendimento qualquer são declarados indignos de Jesus. E estas são, de fato, as atitudes que vemos se suceder circularmente, interminavelmente, ao longo do cristianismo histórico, principalmente em nossa época. Os discípulos de segundo tipo lembram o antitriunfalismo triunfante de certos meios cristãos atuais, seu anticlericalismo sempre clerical. O fato de que esse tipo de atitude já tenha sido estigmatizado nos evangelhos mostra bem que não podemos ligar a inspiração cristã mais elevada com os seus próprios subprodutos psicológicos e sociológicos. O fato de que esse tipo de atitude já tenha sido estigmatizado nos evangelhos mostra bem que não podemos ligar a inspiração cristã mais elevada com os seus próprios subprodutos psicológicos e sociológicos. O único milagre do anúncio da negação está profundamente unido a esta ciência do desejo que se manifesta nas palavras de Jesus. É pelo fato de eles próprios, até o fim, não entenderem esta ciência, suspeito, que os evangelistas dela fizeram um milagre em sentido estrito. Em verdade, te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Uma precisão tão miraculosa no anúncio profético deixa na sombra a racionalidade superior que a análise dos textos permite depreender. Seria preciso daí concluir que essa racionalidade verdadeiramente não existe
e que eu simplesmente sonhei? Não penso assim, pois os dados que a sugerem são demasiado numerosos e seu acordo demasiado perfeito. Entre a substância dos relatos narrativos e a teoria do escândalon, ou seja, a teoria do desejo mimético, as convergências não podem ser fortuitas. Precisamos, portanto, nos perguntar se os autores dos evangelhos apreendem até o fim os mecanismos desse desejo que, todavia, seus textos revelam. A importância extraordinária dada ao galo, primeiro pelos próprios evangelistas e depois deles por toda a posteridade, sugere uma compreensão insuficiente. É esta incompreensão relativa, penso, que transforma o galo em uma espécie de animal fetiche, em torno do qual se cristaliza uma espécie de milagre. Na Jerusalém da época, o primeiro e o segundo canto do galo, dizem-nos os conhecedores, designavam simplesmente certas horas da noite. Na origem, portanto, a referência ao galo não tinha talvez nada a ver com o animal real que os evangelhos fazem cantar. Em sua tradução latina, Jerônimo faz de fato cantar esse galo uma vez a mais que o original grego. Um dos dois cantos previstos no programa não é mencionado, e por sua própria conta, o tradutor corrige uma omissão que lhe parece inadmissível, escandalosa. Os outros 3 evangelistas suspeitam, penso, que Marcos atribui ao galo uma importância excessiva. Para colocar esse galo em seu lugar, eles o fazem cantar apenas uma vez, mas não ousam suprimi-lo. O próprio João acaba por mencioná-lo, embora tenha eliminado o anúncio inteiro da negação, sem a qual o galo não tem mais razão de ser. Não é necessário tratar como miraculosa uma predição que se explica de modo perfeitamente razoável, ao menos seguramente, que não apreendamos as razões sempre miméticas da negação e dos seus antecedentes na conduta de Pedro. Por que um autor transformaria em milagre uma previsão em um relato que se explica de modo racional? A explicação mais provável é que ele próprio não atinge, ou que atinge mal, essa racionalidade. É o que acontece, penso, no relato da negação. O redator vê bem que existe uma continuidade por trás das descontinuidades aparentes na conduta de Pedro, mas ele não sabe qual. Ele vê a importância da noção de escândalo, mas não domina a sua aplicação e se contenta em repetir palavra por palavra aquilo que ele ouviu a esse respeito, do próprio Jesus ou de um primeiro intermediário. O redator não vê mais o papel do galo nessa questão. É menos grave, mas as duas incompreensões tendem naturalmente a atrair uma e outra e a combiná-las para acabar no milagre do galo. As duas opacidades se correspondem e se refletem, embora cada uma, afinal de contas, pareça explicar a presença da outra, mas de modo necessariamente sobrenatural. O galo inexplicável, mas tangível, polariza o inexplicado difuso de toda a cena. Em todo saber que lhes escapa, os homens tendem a ver uma espécie de milagre, e basta um detalhe aparentemente misterioso, mas bem concreto, para que uma cristalização mitológica se efetue. Eis o galo um pouco fetichizado. Minha análise é forçosamente especulativa, mas há nos evangelhos indicações que a encorajam. Jesus se mostra crítico em relação ao gosto excessivo que os discípulos têm pelos milagres e a sua impotência de compreender o ensinamento que lhes é apresentado. Temos aí 2 falhas, ou melhor, as 2 faces de uma só e mesma falha, que é preciso postular para compreender a inserção de uma espécie de milagre em uma cena que de nenhum modo tem necessidade dele. A presença supérflua deste milagre prejudica a cena da negação, porque deixa na sombra a compreensão maravilhosa das condutas humanas que se depreende do texto. O milagre favorece a preguiça intelectual e até espiritual, tanto nos que acreditam como nos que não acreditam. É no meio dos primeiros discípulos que foi elaborado o texto dos evangelhos. Embora retificado pela experiência do Pentecostes, o testemunho da primeira geração cristã, depois o da segunda, pôde ressentir-se das insuficiências que o próprio Jesus indica. Não é para humilhar os discípulos da primeira hora ou para diminuí-los aos olhos da posteridade que os textos salientam a não inteligência da revelação, até entre os melhores, mas para sugerir a distância que separa Jesus e seu espírito daqueles que receberam, em primeiro lugar, sua mensagem e que nola transmitiram.
Há, penso, uma indicação que não deve ser negligenciada quando interpretamos os evangelhos 2000 anos mais tarde, em um mundo que não tem mais inteligência natural do que na época de Jesus, mas que também não é menos capaz pela primeira vez de entender certos aspectos da sua doutrina, porque foi lentamente penetrado por ela no decorrer dos séculos. Esses aspectos não são forçosamente aqueles que nos vêm à mente quando pensamos cristianismo ou até evangelhos, mas são os mais necessários para uma compreensão um pouco melhor de textos tais como a cena da negação. Se eu tiver razão e se os evangelistas não compreenderam muito bem a racionalidade da negação e da predição que Jesus dela fizera, nosso texto é espantoso pelo fato de que nos fornece simultaneamente o milagre aplicado sobre a cena por redatores que não compreendem absolutamente sua lógica e os dados que nos permitem hoje descobrir essa lógica. Os evangelhos colocam em nossas mãos, em suma, todas as peças de um relatório que eles não foram absolutamente capazes de interpretar, pois substituem uma interpretação irracional à interpretação racional, que depreendemos justamente a partir dos mesmos dados. Jamais esqueço que nada podemos dizer sobre Jesus que não venha dos evangelhos. Nosso texto acrescenta uma explicação miraculosa a uma cena que se deixa melhor interpretar sem o auxílio desse milagre. Portanto, é preciso reconhecer que, apesar da sua impotência de tudo compreender, os redatores dos evangelhos reuniram e transcreveram as peças do relatório com uma exatidão notável. Se eu estiver com a razão, suas insuficiências sobre certos pontos são compensadas por uma extraordinária fidelidade sobre todos os outros pontos. No início, esta combinação de qualidades e defeitos parece difícil de ser conciliada, mas basta refletir sobre isso e perceberemos que ela é totalmente verossímil, ao contrário, e é até provável, ainda que a elaboração dos evangelhos tenha sido feita sob a influência desse mimetismo, justamente, sem cessar reprovado por Jesus a seus primeiros discípulos, aquele mesmo que é revelado pelo comportamento deles e cujo funcionamento é normal, que, mesmo com a melhor boa vontade do mundo, eles até o fim não atingiram, pois não tinham absolutamente conseguido dele se desembaraçar. A cristalização mítica em torno do galo proviria, se minha leitura for exata, de um fenômeno de exacerbação mimética análoga àquelas de que os próprios evangelhos nos dão exemplos. No assassínio de João Batista, por exemplo, o motivo da cabeça sobre o prato resulta de uma imitação demasiado literal. Para ser verdadeiramente fiel, a passagem de um indivíduo ao outro, a tradução de uma língua em uma outra, exige certa distância. O copista, demasiado próximo do seu modelo, porque demasiado absorvido por este, reproduz todos os seus detalhes com admirável precisão, mas está sujeito, de um momento para o outro, a falhas propriamente mitológicas. É de uma atenção mimética onipotente, é de uma concentração extrema sobre a vítima modelo que resulta a sacralização primitiva, a divinização do bode expiatório, cuja inocência não é reconhecida. As qualidades e os defeitos do testemunho evangélico se encontram sob uma forma particularmente clara e contrastada com o tratamento da noção-chave para a leitura mimética, o escândalo. Os empregos mais interessantes de escandalon e scandalitzen, sei lá como é que se pronuncia, são todos atribuídos ao próprio Jesus e se apresentam sob a forma de fragmentos repartidos de modo um tanto arbitrário. Frases importantes não se seguem sempre logicamente e a sua ordem frequentemente difere de um evangelho para o outro. Essa ordem, como os pesquisadores mostraram, pode ser determinada pela presença em uma frase de um simples termo que acarreta em sua sequência outra frase, unicamente porque o mesmo termo nela figura. Podemos pensar que temos aí uma espécie de recitação de frases aprendidas de cor e ligadas entre si por meios mnemotécnicos. Para reconhecer o valor explicativo do escândalo, consequentemente, é preciso reorganizar todas as frases. É preciso tratá-las como peças de um quebra-cabeça que não faz mais que um com a própria teoria mimética, uma vez que encontrou o arranjo correto. Estamos, portanto, diante de um conjunto de extraordinária coerência, mas ela jamais foi descoberta pelos exegetas, porque seus componentes estão desordenados, por vezes até um pouco deformados por causa do domínio insuficiente dos autores. Quando são deixados a si mesmos, esses autores nos dizem vagamente que Jesus sabe o que existe no homem, mas explicitam mal esse saber.
Todos os dados estão em suas mãos, mas um pouco desorganizados e contaminados por milagres porque eles os dominam apenas pela metade. Existe uma dimensão irredutivelmente sobrenatural dos evangelhos, e eu não procuro negá-la ou corroê-la. Em nome dessa dimensão sobrenatural, todavia, não é preciso rejeitar as formas de compreensão que se oferecem a nós doravante e que só podem diminuir a parte do miraculoso se elas forem verdadeiramente formas de compreensão. O miraculoso, por definição, é o ininteligível. Ele não é, portanto, o verdadeiro trabalho da mente, em sentido evangélico. Há um milagre maior que o milagre em sentido estrito, e consiste em tornar inteligível aquilo que não era. É o fato de tornar transparente a opacidade mitológica. Diante do texto evangélico, todos os fanatismos do a favor e do contra só querem ver o milagre e condenam peremptoriamente todos os esforços mais legítimos de mostrar que o seu papel pode ser exagerado. A suspeita aqui nada tem de anti-evangélico. Os próprios evangelhos nos advertem contra o abuso do miraculoso. A racionalidade que depreendo aqui, o mimetismo das relações humanas, é muito sistemática em seu princípio, muito complexa em seus efeitos e muito visivelmente presente. E nas passagens teóricas sobre o escândalo e nos relatos inteiramente dominados por ele, para aí se encontrarem por acaso. E, todavia, essa racionalidade não é completamente pensada, portanto, certamente não fabricadas pelas pessoas que aí a colocaram. Se eles a compreendessem plenamente, não interporiam entre seus leitores e as cenas que lemos a tela um tanto grosseira do galo milagroso. Nessas condições, não podemos crer que os evangelhos sejam o produto de uma elaboração puramente interior no meio efervescente dos primeiros cristãos. Na origem do texto, deve haver realmente algo exterior ao grupo, uma inteligência superior que domina os discípulos e que lhes inspira seus escritos. São os traços dessa inteligência que descobrimos, e não as reflexões dos discípulos, quando chegamos a reconstituir a teoria mimética em uma espécie de vai e vem entre os relatos narrativos e as passagens teóricas, as palavras atribuídas ao próprio Jesus. Entre nós e aquele que eles chamam de Jesus, os evangelistas são nossos intermediários obrigatórios. Mas no exemplo da negação de Pedro e de todos os seus antecedentes, sua própria insuficiência se transforma em algo positivo. Ela aumenta a credibilidade e o poder do testemunho. O fracasso dos evangelistas na compreensão de certas coisas, unido à sua exatidão extrema na maioria dos casos, faz deles intermediários de algum modo passivos. Por meio de sua incompreensão relativa, não podemos deixar de pensar que atingimos diretamente um poder de compreender superior ao deles. Temos, portanto, a impressão de uma comunicação sem intermediários. Não é uma inteligência intrinsecamente superior que nos dá esse privilégio, mas os 2000 anos de uma história lentamente modelada pelos próprios evangelhos. Essa história de modo nenhum tem necessidade de se desenrolar conforme os princípios de conduta enunciados por Jesus. Não é necessário que ela se transforme em utopia para nos tornar acessíveis aspectos do texto evangélico que não o eram para os primeiros discípulos. Basta que ela se caracterize pela tomada da consciência lenta, mas contínua, da representação persecutória, que é um fato, não deixa de se aprofundar sem impedir que nós próprios pratiquemos a perseguição. Nessas passagens que se esclarecem repentinamente, o texto evangélico se assemelha um pouco para nós como uma senha que nos chegaria por meio do truque de pessoas que não estão por dentro do segredo, e nós, destinatários que recebem esta palavra com tanto maior gratidão pelo fato de que a ignorância do mensageiro nos garante a autenticidade da mensagem, temos a certeza feliz de que nada de essencial aqui pode ser falsificado. Contudo, meu exemplo não é bom, pois para que um signo qualquer se transforme em senha, basta modificar o seu sentido por uma decisão convencional, enquanto aqui é todo um conjunto de signos até então inertes e foscos que de repente pegam fogo e brilham de intelecção sem convenção prévia de nenhum tipo. É toda uma festa da luz que se ilumina ao nosso redor para celebrar a ressurreição de um sentido a respeito do qual nem sequer sabíamos que estava morto.
É uma festa da luz que se ilumina ao nosso redor para celebrar a ressurreição de um sentido a respeito do qual nem sequer sabíamos que estava morto.